Escreve assim o profeta Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Vamos começar hoje, meus irmãos, uma pequena série de sermões no livro do profeta Neemias. Neemias foi um servo do Senhor que atuou na reconstrução de Jerusalém e na restauração de Israel, no período depois do grande exílio. Uma das razões para estudarmos este livro é que temos muito o que aprender com ele nos dias de hoje. É claro que a situação naquele período não é igual à que vivemos hoje, mas a natureza humana não mudou desde aquele período. E Deus continua o mesmo em sua providência e em seu conselho. Então, mesmo havendo várias diferenças entre aquele período e o período em que vivemos hoje, há muita coisa neste livro que pode nos instruir ainda hoje. Uma das coisas importantes a aprender com este livro é que ele nos mostra que construir a igreja, edificar a igreja, não é um trabalho humano e não depende dos esforços humanos, mas do próprio Deus que está reunindo, defendendo e preservando para Ele mesmo uma igreja, um povo escolhido e eleito para a vida eterna. Este livro traz uma questão a ser respondida: como edificar a igreja propriamente em nosso tempo, com os grandes desafios e perigos que a cercam. Esta será a questão constante no pano de fundo desta série. Ok? Então, hoje,
Neste sermão introdutório, vamos tratar com todos os elementos em todo este primeiro capítulo. Comecemos então dando atenção à pessoa e ao tempo do profeta Neemias. Deixe-me mencionar por um momento a sequência dos eventos. Após 70 anos de exílio, a primeira onda de judeus que haviam sido exilados retornaram para Canaã sob a liderança de Zorobabel e de Josué, o sumo sacerdote. Sabemos que este povo experimentou muita oposição da parte daqueles que haviam tomado conta da área na ausência dos israelitas. Esdras e a segunda onda de pessoas que retornaram chegou mais ou menos 80 anos depois. Eles viram que a situação em Judá estava ruim. O templo tinha sido reconstruído, mas os exilados encontravam dificuldades em servir o Senhor, pois eles tinham se misturado com os habitantes locais. E essa mistura com os habitantes locais trouxe uma certa mescla dos costumes israelitas com os costumes locais, costumes esses que em sua maioria eram pagãos. Esdras foi tocado pela deformação que encontrou. Ele usou medidas fortes contra isto, mas não estamos certos a respeito do sucesso que ele obteve. Por outro lado, os inimigos tentaram impedir a reconstrução de Israel. É neste período, então, do tempo que Neemias aparece em cena. Neemias chegou em Jerusalém 13 anos após Esdras. Mas muitos dos problemas ainda persistiam. Foi encontrado, havia presente no meio do povo certa complacência, falta de compromisso e conformidade com este mundo. Muitos viviam de uma forma em que tinham se enquadrado ao modo de viver daquela região. Repito, modo de viver pagão. Então, essa lentidão na reconstrução da cidade do Senhor também foi algo constatado. Neemias, como Esdras, teve que vencer inúmeros problemas. Humanamente falando, senhores, havia pouca esperança de que Israel voltasse a ser um povo fiel ao Senhor. O livro de Neemias começa contando como Neemias, ainda vivendo em Suzã, capital do Império Persa, recebe a visita dos homens de Judá, dentre eles, provavelmente, o irmão de Neemias. É por meio desta visita que o Senhor chama Neemias à reconstrução de Jerusalém. Pois, lição número 1, a obra de reconstrução da igreja, mesmo sendo feita por pessoas, e ainda permanece uma obra de Cristo somente. Veremos aqui especialmente 2 elementos sob o tema: a real construção da igreja somente pode ser feita. Primeiro elemento, em verdadeiro amor pela igreja do Senhor. A igreja só pode ser construída e edificada por aqueles que verdadeiramente amam a igreja do Senhor. Neemias, vivendo em Suzã, recebe a visita de parentes e amigos de Judá. Provavelmente, meus irmãos, como muitos exilados não tinham retornado para Judá, mas permaneciam na Babilônia, estas visitas não eram incomuns. Entretanto, isto levanta uma questão. Note, por que Neemias ainda vivia em Suzã naquele tempo? Não era também sua responsabilidade voltar para Israel e reconstruir as suas ruínas? Mas Neemias permaneceu em Suzã, na Babilônia. Aqueles que ficaram na Babilônia certamente não pareciam ter muito compromisso
com a causa do povo do pacto do Senhor. O que moveu Neemias a ficar na Babilônia, meus irmãos? Como se estivesse dormindo com o inimigo. É difícil responder a essa questão. Muitos dos exilados anteriores e seus descendentes tinham se familiarizado muito bem com a Babilônia e com a área em geral, tinham se estabelecido naquela região. Eles tinham adquirido possessões, posição, viviam em segurança e não queriam expor-se voltando para Canaã, sabendo a situação em que se encontrava. Eles estavam contentes com o povo, com o novo lar e em viver no meio do povo que viviam, e também tinham pouco interesse em retornar para Canaã. Podemos aprender que nem todos têm o mesmo amor pela Igreja de Cristo. E, em consequência, nem todos têm o mesmo comprometimento também. Entretanto, é difícil aceitar que Neemias não tivesse este amor pelo povo do Senhor. Não sabemos exatamente a razão pessoal que Neemias tinha, ou o que o motivou a ficar em Suzã, mas aprendemos que o Senhor usa a pessoa e a posição de Neemias na corte do rei para beneficiar a reconstrução de Israel. Aqui nós já podemos encontrar algum motivo, ou o motivo central para a permanência de Neemias em Suzã. Provavelmente, ou eu até acredito que essa não era a vontade de Neemias, permanecer em Suzã, porque nós notamos que Neemias, ele amava a lei do Senhor, ele amava o povo do Senhor, ele amava a cidade de Deus. Então, por que permanecer no meio de uma nação pagã? No meio de uma nação que desonrava o seu Deus, no meio de uma nação que escravizou o seu povo, que desonrava as suas tradições. Vemos isso no verso 11. Neemias escreve: neste tempo eu era copeiro do rei. Isso não é uma posição insignificante, meus irmãos, pois o copeiro do rei, ele ocupava uma posição, ou era uma pessoa muito próxima e de extrema confiança do rei. Não é o Senhor que às vezes coloca seus filhos em posições importantes para o bem do seu povo? Pense em Daniel, José, Moisés, Esther e aqui o profeta Neemias. E todos eles, antes de ocupar essa posição importante, esta posição prestigiada, passaram por grandes provações, por grandes privações, por grandes humilhações. Foram humilhados por amor do nome do Senhor. E eu às vezes penso, e tenho às vezes quase que certeza, que eles ocuparam tais posições sem nem mesmo quererem, sem nem mesmo desejarem, sem nem mesmo se acharem aptos, se acharem prontos ou capazes de ocupar certa posição. Quando os visitantes vieram então para ver Neemias, ele escreve no verso 2: lhes perguntei pelos judeus que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E aqui estão as palavras-chave. Eu sublinhei a palavra perguntei. O verbo tem um sentido de urgência aqui, meus irmãos. Neemias não perguntou sobre coisas relacionadas com a família e também não perguntou se os negócios iam bem em Betel, como estava o tempo em Jericó. Neemias pergunta coisas isso são coisas que geralmente fazemos em um reencontro. Como vão as coisas? Como vai o tempo?
Será que vai chover? Ele perguntou aos visitantes a respeito do povo do Senhor e a respeito da cidade do Senhor. Ele disse: diga-me primeiro sobre a igreja em Judá e a cidade de Jerusalém. Isto foi a primeira coisa que Neemias perguntou, certo? O verbo também sugere que Neemias estava querendo saber detalhes importantes. Não eram perguntas triviais como: como estão as coisas em Jerusalém? Mas era uma questão séria e penetrante. Ou seja, diga-me exatamente como está o povo e a cidade do Senhor. Também Neemias usou as palavras judeus que escaparam e não foram levados ao exílio. Literalmente, estas palavras, judeus que escaparam, significa o remanescente. Ou seja, ao chamar aquele povo de remanescente, Neemias não estava pensando em falsos idealistas que seguiam um sonho impossível. Não, Neemias vê estas pessoas como um remanescente. Pessoas que Deus preservou para si mesmo dentre todo Israel, cujo coração o próprio Deus conservou fiel. O remanescente não é um bando de extraviados, tolos, mas o começo do novo Israel, a base para o novo povo que seria reunido para compor a igreja de Deus. O remanescente são aqueles de quem os profetas falaram, o povo de Deus que ele mesmo traria em arrependimento e fidelidade para si. Eles sobreviveram ao exílio, o que significa que eles não sucumbiram como os outros israelitas, mas eles continuaram servindo e vivendo para o Senhor. Mas foram mantidos pela graça, sobreviveram, mantiveram a fé. Sobreviventes são as pessoas que se agarraram à esperança de vida e de liberdade, que passaram pela ira de Deus, que não sucumbiram ao período de hostilidade e retornaram à sua herança prometida. Recordaram-se da promessa do Senhor. Ele também perguntou por Jerusalém. E por que Jerusalém? Porque era o lugar onde Deus habitava no meio do seu povo. Jerusalém é onde o templo está localizado, onde o ministério da reconciliação era realizado. É a amada Sião. Neemias não estava falando de uma velha cidade, mas a respeito da cidade de Deus, a cidade de Davi, a cidade do grande Messias, a cidade e o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga-me exatamente como está o remanescente e a cidade, a esperança e o coração de Israel. Esta é a sua primeira preocupação, porque por este povo e esta cidade ele tem profundo amor. Ele podia estar fisicamente em Suzã, meus irmãos, talvez por boas razões, mas a sua alma e o seu coração estavam com o remanescente fiel em Sião. Agora é claro que esta é a linguagem do Velho Testamento. A igreja era a grande preocupação dos profetas do Velho Testamento. Mas, pergunto, quando voltamos nossos olhos para o Novo Testamento, alguma coisa mudou? Esta era também a primeira preocupação dos apóstolos. Note, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele passava dias e dias de angústia, esperando notícias das igrejas. Essa linguagem, esta preocupação, ela é mantida no Novo Testamento. A primeira preocupação de cada cristão é e deve ser a igreja de Cristo e o seu bem-estar.
pois o ministério da reconciliação ainda continua. Meus irmãos, devemos confessar isto e ensinar às nossas crianças, dizendo: a igreja não é um passatempo, a igreja não é um hobby, e nem deve ser colocada na periferia de nossas vidas. Não, meus irmãos, a igreja de Cristo, seu corpo, seu povo, seu reino, deve ser a nossa principal preocupação. Ela é a nossa vida. No coração do que pensamos e do que fazemos e dizemos, esteja a igreja de Cristo, esteja Cristo e a sua igreja. Isto não é fanatismo, muito menos sectarismo. Isto é bíblico. No Salmo 37, o salmista declara: se eu te esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. O salmista aqui está se referindo à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. Quando nós encontramos alguma questão ou algum questionamento, alguma menção de Jerusalém no Velho Testamento, podemos certamente relacionar essa questão, esta menção com a igreja de Cristo. Então, irmãos, os visitantes de Judá deram uma resposta realista e honesta da situação. Estes visitantes não deram uma resposta qualquer, mas contaram a situação como ela realmente era. Eles falaram: o povo, eles estão em problemas e desgraça. Jerusalém, Neemias, o muro está derrubado e os portões estão queimados. Péssima é a situação, Neemias. O povo está com problemas. Isto provavelmente, como veremos em sermões futuros, se refere a circunstâncias externas, como pobreza e opressão. Descobriremos que havia fome e escravidão, e a palavra desgraça é talvez uma referência ao fato de que as pessoas não serviam ao Senhor como deveriam. A desgraça maior aqui do povo certamente seria a falha, a falta ou a desconformidade na sua forma de prestar culto com aquilo que Deus tinha prescrevido na sua palavra. Estes homens estão preocupados tanto com o lado material quanto com a situação espiritual de Jerusalém, espiritual da igreja. A igreja tem o seu lado material. Isto deve causar preocupação a todos nós, meus irmãos, quanto às obrigações financeiras da igreja. Principalmente quando elas não estão sendo cumpridas. Isto significa que ou os ministros responsáveis não estão sendo cuidadosos, ou os demais componentes deste corpo, da igreja, estão sendo irresponsáveis quanto à sua responsabilidade de manutenção da comunidade de fé. Mas tão importante quanto é o lado espiritual da igreja, que frequentemente estes dois caminham juntos. Note, uma igreja que não é espiritualmente saudável também será materialmente fraca. E quando falo materialmente fraca, não estou me referindo apenas a possessões, a posses, templos e estrutura. Estou falando em relevância no meio da comunidade em que ela está inserida.
Isto era verdade no tempo de Neemias e ainda o é hoje. A igreja precisa ser cuidada, zelada, tanto na sua vida espiritual como em suas questões materiais. Isso não é dever apenas dos oficiais, não é dever apenas das lideranças, mas é dever e obrigação de cada membro do corpo de Cristo. Os visitantes também falaram do estado da cidade. Verso 3b. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas estão queimadas. Isto significa que a cidade não oferecia refúgio para os israelitas. Ela não é mais como antes, uma cidade fortificada, segura e esperançosa. Um dia ela foi uma fortaleza. Agora é apenas uma pilha de ruínas que apresenta desolação em seu quadro. Por trás disto está a questão: Deus realmente vivia naquela cidade entre o povo de Israel? A cidade é o coração da nação. Se ela está em ruínas após tantos anos, que esperança havia em sua restauração? Esta é uma notícia devastadora, meus irmãos. Eu tenho a impressão que era bem pior do que Neemias imaginava. Sua péssima impressão agora estava confirmada. Agora note, nós estamos aqui 125 anos após o retorno do primeiro exílio. Mas que progresso havia sido feito? Mais de um século havia se passado. E a cidade continuava em ruínas, destruída. O povo de Deus realmente estava castigado naquela nação, naquela cidade. E algumas vezes parece que o espiral de declínio nunca para. Qual era o propósito do retorno do exílio se este ainda era o estado das coisas após um século? Após 100 anos? O que é notável é o que lemos no verso 4. Note, Neemias escreve assim: tendo ouvido estas coisas, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esta é uma simples expressão de profunda tristeza e lamento do profeta. Neemias está profundamente comovido pelaquela má notícia. Note então agora a progressão da situação de Neemias. Ele escreve: chorei, lamentei, jejuei e orei. A primeira reação é a de chorar audivelmente. Depois se torna em um lamento, um sentimento silencioso. E isto leva-o a jejuar e orar. Tudo isto demonstra um profundo amor pela igreja e pelo povo do Senhor. Agora notemos uma coisa ainda mais importante aqui. Eu não leio nenhum sentimento de raiva. Eu não leio no profeta nenhuma revolta. Eu não leio no profeta nenhuma ira ou pena de si mesmo. Neemias não fica irado com o Senhor, nem o culpa pela desgraça de Israel. Eu menciono isto, meus irmãos, porque a ira e a autocomiseração talvez sejam as reações mais comuns quando estamos em adversidade. Ambas as reações também não nos deixam ver a própria responsabilidade pela adversidade. Autocomiseração, autolamento,
impede-nos de ter uma visão real da situação. Do mesmo jeito, meus irmãos, ficar irado com aqueles que não são culpados não irá resolver a situação. Ambas as reações impedem que possamos resolver a situação do jeito certo. Nós não lemos nesse texto também que Neemias ficou sem reação ou paralisado com o seu desespero. Sua profunda dor não o levou a ficar inerte, sem reação. Os cristãos não ficam e não devem ficar se lamentando. Devemos lamentar sim, mas esta lamentação deve ter uma progressão, assim como nos é demonstrada pelo profeta Neemias. Ele progrediu. Primeiro ele lamentou, depois ele reconheceu que muito daquela situação era responsabilidade sua. Neemias sentiu profunda tristeza, meus irmãos, mas depois tomou a atitude certa. Ele orou ao Senhor. Aqui está o sinal de um verdadeiro filho de Deus. Anote, a adversidade não silencia e não faz cessar a oração de um filho de Deus, mas a intensifica. Repito, a adversidade não silencia a oração de um verdadeiro filho de Deus, mas a intensifica. Neemias não esqueceu das promessas do Senhor por causa daquela tamanha adversidade que Israel sofria. Ao contrário, ele multiplicou e intensificou a sua oração pelo povo do Senhor. Algumas vezes, quando estamos face a face com todo tipo de adversidade, especialmente quando esperamos pelo Senhor e parece que a resposta não vem, nos tornamos frustrados, irados, ressentidos e paramos de orar. Dizemos a nós mesmos que Deus desistiu de nós. Isto justifica desistir de Deus. Muitas vezes ouvimos alguns crentes dizendo: orar, não tenho orado mais. Eu não sei realmente o que dizer. Não sei se ela realmente tem algum efeito. Você já ouviu alguém falar isso? Já ouvi algumas vezes. Paralisia espiritual algumas vezes ocorre conosco, meus irmãos. Nos sentimos traídos e às vezes nos isolamos. Mas eu digo, neste momento não pensemos em outras pessoas. Podemos dizer que certamente já passamos por tal situação de nos irarmos, nos revoltarmos, nos frustrarmos com Deus e abandonar a oração, abandonar a nossa vida de devoção. E esse certamente é um dos maiores erros que cometemos. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor nos ensina que Ele é o nosso consolo. Ele é a nossa força. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nós, muitas vezes, desprezamos o Senhor na hora da nossa adversidade. Mas se somos realmente movidos por um amor profundo pela Igreja de Cristo, então nunca desistiremos, pois sabemos que a Igreja não existe pelo nosso próprio esforço. A Igreja de Cristo é a obra-prima de Deus. Ele é quem a edifica. Israel é o povo do pacto do Senhor.
A única coisa a fazer é tomar a nossa necessidade e a necessidade que a igreja está passando e colocá-la diante do Senhor. Aquele que pode trazer uma mudança positiva para a igreja, que pode consolar-nos. Esta é a única atitude correta para os santos. Colocar a necessidade do povo do Senhor diante do próprio Deus. Se nossa vida é motivada por um amor sincero pela igreja de Deus, então este amor é sustentado e fortificado por uma dependência do Senhor da igreja. E vamos então para o segundo elemento. A reconstrução da igreja somente pode ser feita por uma ligação profunda e muito forte de comunhão com o Senhor da igreja. Você somente pode fazer alguma coisa pela igreja do Senhor se tiver comunhão, uma forte ligação com o Senhor da igreja. Vemos evidência desta ligação na oração de Neemias. Ele menciona dos versos 5 ao 11. A própria forma da oração já é muito instrutiva. Veja, no verso 4 nós lemos o que Neemias diz: eu orei ao Deus dos céus. E assim ele começa a sua oração no verso 5. O Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Esta forma nos mostra que Neemias não perdeu em nenhum momento a sua fé no poder de Deus, meus irmãos. Mesmo com as notícias ruins que ele recebeu sobre Israel, estas notícias não o fizeram desacreditar do poder do Senhor. Deus pode fazer grandes coisas e certamente tem feito grandes coisas em nosso favor. Certamente podemos testemunhar da graça e da misericórdia do Senhor, que diariamente, constantemente, a cada momento tem nos auxiliado, nos livrado e nos guardado da mão do maligno. Somente porque as coisas não vão do jeito que queremos, isto não significa que Deus não tenha poder suficiente. Neemias ainda temia a majestade e a glória de Deus como o único Deus dos céus. O Deus que está entronizado acima das pessoas, das nações e governos, e que dirige todas as coisas. Para ser um edificador da igreja, você deve crer na onipotência, no governo e na providência deste grande Deus. O próximo elemento que está bem visível na oração de Neemias é o fato de Neemias chamar Deus de o Deus do pacto. Verso 5. Aquele que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Deus não está distante do seu povo, meus irmãos. Ele tem um pacto, uma aliança com os seus eleitos. O pacto é um relacionamento vivo e real de amor. Isto é, em todo o ministério do pacto, como ele é uma grande promessa de redenção do povo de Deus, através do grande mediador do pacto. Neemias ainda vê que este pacto de amor ainda existe e funciona. Ele também percebe que o pacto obriga Israel a responder em obediência e amor. E se há alguma necessidade ou problema, isto não é culpa de Deus, mas certamente é culpa do povo. A oração de Neemias tem uma profissão de fé, mas também uma confissão de pecado muito importante. Veja o que Neemias escreve no verso 6. Ele diz: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Provavelmente, ou certamente, pararíamos por aqui. Faço confissão pelos pecados
dos filhos de Israel. Aí ele continua, ele evolui. Que temos cometidos contra ti. E ele avança mais um pouco. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado contra ti e te desonrado constantemente. Se alguém deve ser culpado, este não é Deus, mas Israel e seu povo. Aqui está um verdadeiro edificador da igreja. Note bem como Neemias expressamente faz uma confissão pessoal. Ele não diz, Israel pecou, mas nós temos pecado, incluindo a si mesmo e a casa de seu pai. Ele enfatiza a sua própria culpa. Ele humilha-se a si mesmo. Ele toma toda a responsabilidade e a responsabilidade do povo de Deus por aquela triste situação. Você e eu sabemos o quão tentador é colocar a culpa em outros quando a nossa vida vai mal ou quando a igreja vai mal. Dizemos, não é nossa culpa. E muitas vezes ficamos cheios de críticas para com aqueles que falharam e nos desapontaram. Mas aí, onde eu estava? Onde você estava? Para auxiliar e ajudar aquele que falhou. Mas Deus não pode usar tal tipo de pessoa na obra de edificação da igreja. Para construir a igreja, meu irmão, você precisa primeiro de toda a humilhação. Deus exige uma ligação forte com o Senhor da igreja. Uma ligação que é baseada em uma profissão de fé e em uma confissão de pecados. Você deve levar toda a responsabilidade. Assumir a responsabilidade, assumir a sua culpa e nunca transferir a responsabilidade sobre os seus ombros para terceiros. Neemias também entende a seriedade do pecado de Israel. No verso 7 ele escreve, temos procedido de todo, completamente, corruptamente contra ti. Os edificadores da igreja não devem mascarar ou camuflar a realidade de sua culpa. Eles devem tomar toda a responsabilidade pelas suas ações e vê-las claramente à luz da palavra de Deus. Pois Neemias adiciona que a lei de Deus foi clara e explicitamente dada a Moisés. Deus não deu direções incertas para Israel, meus irmãos. Israel, de uma forma teimosa, se recusou a seguir a vontade de Deus, que claramente foi revelada em sua palavra. E diga-me, se nós constantemente não nos enquadramos em tal situação, o Senhor procura pessoas humildes. Pois então, meus irmãos, Deus não deu direções incertas. Israel se recusou a seguir. Essa confissão que Neemias faz é a mesma confissão do Salmo 79. Nós encontramos o salmista confessando o seu pecado,
confessando a sua culpa, reconhecendo a sua responsabilidade. Permanência no pecado, culpa acumulada, desprezo pela vontade de Deus e por suas bênçãos, tristemente, tem ocorrido em nossas vidas e na história da igreja. Então, dos versos 8 ao 11, Neemias vem com uma petição. Ele escreve: lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés. E ele quer dizer com isto as promessas do pacto do Senhor. Se o povo retornar para o Senhor e para os seus caminhos, ele certamente será misericordioso para com eles. O profeta apela então para as próprias promessas da graça imerecida do Senhor Deus. Aqui você tem então o perfil de um verdadeiro edificador da igreja. Ele é um homem que tem uma ligação muito forte com o Senhor da igreja, uma ligação pessoal. Ele professa o poder todo-poderoso do Senhor. Ele confessa seu próprio pecado. Ele apela para as promessas do próprio Deus e procura conforto unicamente na graça de Deus. O amor pela igreja do Senhor não vem por ele mesmo, mas é resultado de uma ligação com o Senhor da igreja. Então, o Senhor procura pessoas humildes que amem a sua igreja, que confiem em suas palavras e promessas e dependam de sua graça somente. Estas pessoas encontrarão um jeito de ajudar na edificação da igreja. Estas pessoas não colocam a si mesmas em posição de destaque. É o Senhor que as traz para o centro da situação e principalmente em tempos de necessidade. Uma ligação muito íntima com o Senhor da igreja é vista por meio da fé e de uma simples oração. A construção da igreja certamente é baseada na oração. Não é feita com nossas próprias forças, mas na total dependência do Senhor. Que dependamos do Senhor, meus irmãos, para edificar a igreja do Senhor. Que dependamos do Senhor para edificarmos-nos mutuamente uns aos outros. Porque certamente faremos tal coisa com sabedoria. Eu tenho certeza e posso ver que isto foi feito claramente por Cristo, nosso Senhor. Ele viveu e agiu através da oração, através de uma completa e total dependência do Pai. O amor de Cristo por sua igreja, meus irmãos, fluiu de uma ligação profunda com o Senhor Deus Pai. Uma ligação perfeita. Perfeita, pois esta foi sem pecado. E eu digo a você que se você der a si mesmo para o Senhor, do mesmo jeito que Ele se deu, não haverá limite para o que o Senhor poderá fazer pela sua igreja através de nós. Nós permanecemos limitados pelo pecado, pela nossa fraqueza, pela nossa natureza pecaminosa. Mas em fé, podemos trabalhar de uma forma incessante. Somente Cristo pôde se dar ilimitadamente, em perfeita adoração. Por isso, Ele é o único mediador, o perfeito Salvador, o cabeça da igreja. Mas através dele, através da ligação feita pelo Espírito Santo, podemos também nos tornar edificadores da igreja em nosso tempo. Então sabemos que todos os que oram também agem. Neemias deixa claro isso em sua oração, que irá tomar uma atitude. No verso 11, ele diz: concede que seja bem-sucedido o teu servo hoje, e dá-lhe mercê perante este homem.
que eu seja favorecido perante o rei. Neemias irá até o rei, meus irmãos. E isso é algo arriscado. É um risco muito grande que ele corria, pois, sendo reprovado, poderia ser duramente punido, até mesmo com a morte. Porque Neemias, ele não iria até o rei, até a presença do rei, tendo sido chamado. E naquele tempo, naquela época, a tradição era o seguinte, e aqui já podemos notar uma coisa: naquele tempo a tradição era importante e respeitada. No nosso tempo a tradição é desprezada. Então, Neemias indo até a presença do rei sem ter sido chamado, isso era um ato de ousadia, que poderia ser certamente, precisamente, punido com a morte. Mas ele irá com o Senhor. Seus pensamentos estão formados e determinados. De fato, orar não é uma forma de escapar da sua responsabilidade, mas de se envolver com a construção da igreja. A oração revitaliza, meus irmãos. A oração motiva e ativa o Filho de Deus à obra de servir no reino dos céus. Não somos Neemias. E aqui eu já vou encerrar. E nosso tempo certamente é bem diferente do tempo de Neemias. Mas todos nós, cada um de nós, do mais simples e humilde membro desta igreja, somos chamados para sermos edificadores da igreja. Esteja certo de que de alguma forma você pode ser útil para o reino de Deus. Muito mais em nossos dias podemos ser útil, porque servimos ao próprio cabeça e o fundamento da igreja, que se manifestou a si mesmo na obra da salvação. Cristo Jesus, nosso Senhor, derramou o seu sangue pela igreja. Ela é o seu corpo e não nosso, mas somos membros vivos e devemos ser membros vivos e ativos, componentes ativos de um corpo que funciona e cresce e que se edifica a si mesmo em amor. Meus irmãos, a igreja é edificada por Cristo. Ele é o seu fundamento, a sua cabeça. Ela é o seu corpo. Mas nós somos membros vivos deste corpo. E repito, devemos ser componentes ativos e não passivos. Não é porque você não é um presbítero da igreja, não é porque você não é um diácono da igreja, não é porque você não é um auxiliar da igreja, que você não possa ser um membro do corpo ativo neste corpo. Deixemos de ser passivos, passemos a ser ativos neste corpo e passemos a nos edificar mutuamente em amor, meus irmãos, para a glória do nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que nos elegeu e nos chamou para sermos membros do seu corpo. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.